Depois do toque da sexta trombeta e antes do toque da sétima e última trombeta, temos uma espécie de intervalo em que João tem a visão de um anjo gigante trazendo-lhe um livrinho. É sobre isso que falaremos na aula de hoje. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Vamos lá, Apocalipse capítulo 10, versículo 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Quando o apóstolo João diz no início deste versículo, vi outro anjo forte descendo do céu, na verdade, ele está trazendo à lembrança o primeiro anjo forte que ele viu, aquele que foi mencionado em Apocalipse capítulo 5, versículo 2, onde diz, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Este foi um anjo forte que João viu lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 2. Agora, em Apocalipse 10, versículo 1, ele vê outro anjo forte. Não é o mesmo. Quando comentamos esse anjo forte de Apocalipse 5, nós dissemos ali que deveria ser provavelmente um arcanjo, um comandante de anjos. Mas isso é uma especulação. Por quê? Porque o único que é citado na Bíblia como sendo um arcanjo de fato é o arcanjo Miguel. Lá em Judas 9, nós temos, contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Sim, Miguel é o único que é chamado de arcanjo na Bíblia. Isso, porém, não quer dizer que não existam outros arcanjos, visto que a palavra arcanjo significa líder de anjos. Nós vemos aqui mesmo em Apocalipse que Miguel era um líder de anjos. Lá em Apocalipse 12, 7, está escrito, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Diante do fato de que arcanjo é um líder de anjos, então quando nós vemos mencionado um anjo forte em Apocalipse, faz sentido imaginar que seja um arcanjo também. Mas é como eu disse, não passa de uma especulação. Professor, quantos anjos fortes será que existem no céu? Conforme nós vimos aqui, pelo menos 2 anjos são citados em Apocalipse como anjos fortes. Agora, quantos existem? Também não há como saber. Já vimos que lá no céu são 400 milhões de anjos. Logo, é possível que haja muito mais do que apenas 2 anjos ditos fortes. O versículo diz também que esse anjo forte, ele aparece envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. É evidente que estamos diante de um anjo gigantesco aqui. Um anjo envolto em nuvens ou cercado por nuvens, arco-íris por cima de sua cabeça, rosto brilhando como o sol, pernas como colunas de fogo. Aqui nós temos algumas imagens representando esse anjo. Essa imagem eu considero a mais fiel ao relato bíblico. Por quê? Porque o texto diz que ele está envolto em nuvens. No original, nós temos literalmente vestido de nuvens. E neste desenho aqui aparece o anjo tendo as nuvens como uma roupa para si mesmo. Para que um anjo tenha o corpo envolto em nuvens, tem de ser um anjo muito grande, a fim de que seu corpo alcance a altura das nuvens. Não é isso? Essa imagem do anjo forte, que pode ser um arcanjo, como eu disse, ela nos remete à descrição do Cristo glorificado,
aquele mencionado lá em Apocalipse capítulo 1, lembra? Lá diz que Cristo aparece a João com um rosto que brilhava como o sol na sua força, e cujos pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, isto é, pés pegando fogo. Aliás, a palavra grega que foi traduzida como pernas para esse anjo forte aqui, a palavra grega é literalmente pés, mas dependendo do contexto, ela pode ser traduzida como pernas, como foi o caso aqui. Professor, por que não foi traduzida como pés e sim como pernas aqui nesse versículo? Porque se você observar, o texto diz que tinha pernas como colunas de fogo. Se fosse traduzido como pés, ficaria estranho, não é? Imagine, pés como colunas de fogo. Não faz muito sentido. Assim, é melhor traduzir como pernas mesmo, porque as pernas, elas se parecem mais com colunas do que os pés. Continuando aqui, por causa dessa semelhança entre a imagem desse anjo forte com Jesus, muitos entendem que este anjo é o Senhor Jesus. Porém, preste atenção, Cristo nunca é chamado de anjo no Apocalipse. Na verdade, Cristo nunca é chamado de anjo no Novo Testamento inteiro. Além disso, o apóstolo João não se refere a esse anjo forte como se ele fosse Jesus. Diz apenas que é outro anjo forte, ou seja, é semelhante ao anjo forte que ele já havia visto. Nós entendemos que o anjo deste versículo 1 deveria ser um anjo singular, mas não Jesus Cristo. A semelhança entre ele e Jesus simplesmente indica que possivelmente é um anjo que veio da parte de Jesus, já que é o Senhor Jesus que está conduzindo a história, os eventos. Estou dizendo que Jesus deve ter mandado este anjo forte. Ora, se Jesus mandou o anjo, então é óbvio que o anjo forte esteve com ele, com o Senhor Jesus, o Cristo glorioso. E esse contato entre eles é denunciado por essa glória que o anjo forte traz consigo. Assim como acontecia com Moisés, quando ele se encontrava com Deus no Monte Sinai. Lembra? Moisés se encontrava com Deus lá em cima do Monte Sinai, e quando ele descia de lá do monte, ele descia com o rosto brilhando, conforme está escrito em Êxodo 34, versículos 29 e 30. Veja só. Quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Isso mostra que quando Moisés teve contato com Deus, é como se a glória de Deus tivesse tomado conta de Moisés. E quando Moisés desce do monte, essa glória continua com ele. Da mesma maneira, esse anjo forte, ele provavelmente esteve com Jesus, foi mandado pelo Cristo, e quando ele surge, ele traz consigo parte dessa glória que estava com Jesus. É essa a explicação para a semelhança gloriosa entre o anjo forte de Apocalipse 10, versículo 1, e o Senhor Jesus. Uma curiosidade aqui. Os reformadores, aqueles da Reforma Protestante, eles acreditavam que o Cristo pré-encarnado, isto é, a segunda pessoa da Trindade antes de se tornar homem, ela apareceu várias vezes no Antigo Testamento como o mensageiro do Pai. Essa palavra mensageiro é o significado do termo anjo. Quando você ouvir a palavra anjo, entenda que, primeiro, essa palavra quer dizer literalmente mensageiro. Às vezes a Bíblia usa anjo para se referir a mensageiros e não àqueles seres espirituais que estão no céu. Quando a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus, aparece no Antigo Testamento, ele é chamado ali de anjo do Senhor, ou anjo de Deus, nas Bíblias em português. Mas os textos bíblicos, eles deixam claro que não se tratava de um anjo como aqueles outros anjos que estão no céu.
Não, os textos bíblicos deixam claro que é o próprio Deus que aparece. No caso, como eu estou falando aqui, a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus, conforme ensinavam os reformadores. Vamos ver? Gênesis 16, versículo 7 a 13. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Veja só, aquela serva da mulher de Abraão, ela foge para o deserto e aparece o anjo do Senhor falando com ela. Vamos continuar aqui, versículo 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Note que esse anjo do Senhor diz para Agar que ela terá um filho que deverá ser chamado Ismael, e esse filho vai ser, na verdade, o pai dos árabes. Ismael é aquele que vai dar origem ao povo árabe. Continuando, versículo 13. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Percebeu? Aquele anjo do Senhor que falava com ela, na verdade, era o próprio Senhor, era o próprio Deus. Aqui no versículo 13, isso é claro. Olha o que diz de novo: ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Quem falava com ela era o Senhor. E ela ainda diz para ele: Tu és Deus que vê. Então, no Antigo Testamento, nós temos o Senhor aparecendo com o título de anjo do Senhor, mensageiro do Senhor. E os reformadores, eles entendiam que esse mensageiro do Senhor não era outro, senão o próprio Jesus Cristo. Ele era, nesses casos, o mensageiro de Deus Pai. Veja também Gênesis 22, versículo 11 e 12. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Olha só, quem pediu o sacrifício de Isaque a Abraão foi Deus. E agora aparece o anjo do Senhor dizendo assim para Abraão: Agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho. O anjo do Senhor aqui é, na verdade, o próprio Senhor, é Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 2 e 4. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Preste atenção, o anjo do Senhor agora aparece no meio de uma sarça, ou seja, no meio do arbusto. Veja agora o versículo 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Agora no versículo 4 diz que quem está no meio da sarça é o próprio Deus. Então, não há dúvida de que esse anjo do Senhor, citado no Antigo Testamento, é o próprio Deus. E, repito, especificamente a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus. Porque a palavra anjo quer dizer mensageiro. Se ele é mensageiro do Senhor e ao mesmo tempo é o Senhor, quem seria senão Jesus Cristo como mensageiro de Deus Pai? Voltemos agora à descrição do anjo forte. Nós vemos que o anjo forte aqui de Apocalipse 10, ele é tão grande que ele aparece envolto em nuvem. Como eu falei, coberto por nuvens. Ou, literalmente, vestido
com nuvens. Ele era tão alto que seu corpo estava rodeado de nuvens com um arco-íris por cima da cabeça dele. Aqui é a imagem. O anjo e o arco-íris por cima de sua cabeça, coberto por nuvens aqui no seu corpo. O arco-íris, aqui nesse caso, ele obviamente aponta para o Deus da aliança, o Deus que fez aliança com o seu povo escolhido. Lá em Gênesis 9, versículo 13 e 17, nos mostra que uma das alianças que esse Deus fez com o seu povo é a chamada aliança da preservação. Por que a aliança da preservação, professor? Porque ele se comprometeu naquela aliança, ali com Noé, a não mais destruir o mundo com um dilúvio. Olha o que diz: porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Então, o arco-íris, ele sempre deve trazer à nossa memória o Deus que faz alianças com o seu povo. Isso nos ensina que esse anjo, ele é mandado por Jesus também pelo compromisso que Deus tem com o seu povo. Praticamente tudo que nós vemos acontecendo aqui em Apocalipse ocorre porque Deus é movido por essa aliança. Ele se comprometeu em redimir um povo. E é por causa desse compromisso que ele age continuamente a nosso favor. O arco-íris deve nos fazer lembrar dessa verdade. Versículo 2: e tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Aqui no início do versículo 2 diz que esse anjo forte tinha na mão um livrinho aberto. E aqui temos uma imagem de como seria isso. Professor, mas isso aí não parece um livro não. Isso é porque na época, os livros, na verdade, eram pergaminhos. Então aqui nós temos uma imagem querendo ser fiel ao que existia na época. Aqui seria a mão do anjo forte, esse anjo gigante, e o pergaminho, o livrinho na mão dele. Que livrinho é esse, professor? Por que é chamado livrinho e não livro? Bom, essas questões nós responderemos na próxima aula.